Shalom, meus amados. Novamente estou por aqui, vamos dizer assim, neste debate com a inteligência artificial, aonde eu ponho minha linha de pensamento e em cima disso ela tenta argumentar e eu vou contra-argumentando para romper as camadas, romper com os limites, né? As perguntas que nós fazemos, elas são tão bíblicas que a inteligência artificial ela entra na nossa linha de raciocínio, rompendo camadas que ocultam a verdade e liberando a verdade para que possamos ter acesso. E as informações trazidas aqui é a visão teológica do mundo inteiro, tá? Só que o que nós vamos colocando vai expressando a nossa fé, ela vai entrando na nossa linha de raciocínio. Então vamos lá. Questionamento. O pecado é a transgressão da lei. Quem vive na carne transgride a lei de Deus. O santo guarda os mandamentos. Quem pratica o pecado é do diabo. Não viu a Deus, não conhece e não é nascido de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos 2, tanto judeus quanto gentios praticam a lei. Montar em forma de estudo com todos os versículos sobre o assunto por extenso. Então eu já dei uma orientação direta. Olha, segundo isso, eu quero que você traga para mim o que é certo e o que é errado. E ela trouxe. Vamos lá? Perfeito, Ellison. Abaixo está um estudo completo e estruturado sobre o tema. O pecado é a transgressão da lei. Quem anda na carne, transgride. Quem anda no Espírito, guarda os mandamentos de Deus. Incluí todos os versículos por extenso, conforme você pediu, com base nas Escrituras, revista e atualizada, e Almeida, revista e atualizada. Utilizando o nome Yeshua e Messias, onde cabível, e explicando a coerência entre João, Paulo, Shaul e os profetas. Vamos lá. Estudo. O pecado é a transgressão da lei. Tema central. Isso aqui foi um estudo que eu orientei, mas mesmo assim vão ter alguns pontos que ela não vai entrar e mais para frente eu vou me aprofundando, beleza? Então vamos lá. Tema central. O verdadeiro nascido de Deus não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito, pois o pecado é a transgressão da lei, e quem pratica o pecado é do diabo. Oh, glória a Deus! Bora lá. 1. O que é o pecado? 1 João 3, 4 a 10. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. 2 pontos. Para o quê? Para destruir as obras do diabo. Para destruir em nós o comportamento de Satanás. Aquilo que nos torna como ele e, obviamente, dele. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a sua semente, a palavra de Deus, permanece nele e não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Então vamos ver aqui, ó, porque a sua semente, a semente de Deus permanece nele. Vamos ver o que é a semente de Deus, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Marcos. A semente é a palavra. Deixa eu ver aqui. A semente. Quero achar o versículo. A semente é a palavra de Deus. Lucas 8:11. Então lá. Esta é, pois, a parábola, né? Aqui é a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. Então, voltando lá.
quando nós lemos aqui, olha, porque a semente de Deus permanece nele, a semente é a palavra. Então, quando você tem a palavra da verdade, olha só, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele, a palavra de Deus permanece nele. Ele não deixa ela de lado, ela permanece nele. Ele não põe para fora a palavra, ele permanece nele, ela permanece nele. E não pode continuar pecando. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Então, a prova de que o indivíduo é nascido de Deus, ou seja, um cara que é nascido de Deus, ele não pratica o pecado. Por que ele não pratica o pecado? Porque a semente, a palavra de Deus permanece nele. E não pode, por conta disso, continuar pecando. Porque ele é nascido de Deus. Então, você vê que é nascido de Deus, a palavra permanece nele. Aquele em quem a palavra permanece, ele é nascido de Deus. E ele não peca. Por conta disso. Nisto, que foi citado acima, são manifestos os filhos de Deus. Em que? Em que? Em todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, então o cara é obediente. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, nele não há pecado, quem permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. 2 pontos. Qualquer que não pratica a justiça, ou seja, aquele que não obedece aos mandamentos de Deus e não ama a seu irmão, não é de Deus. Simples assim. Que é tudo o que ele falou aqui, ó. Com outras palavras. Certo? E a prática da justiça. Vamos lá. Comentário. João é claro, 2 pontos. Pecado, transgressão da lei. O nascido de Deus não pode continuar transgredindo, pois vive no Espírito e anda conforme os mandamentos. Vamos lá. A lei é espiritual, mas o homem carnal não pode guardá-la. Romanos capítulo 7, 12 e 14. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bem em morte de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, produziu em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido, à escravidão do pecado, ou vendido debaixo do pecado, tá? Fui vendido debaixo do pecado. Então, quando o Senhor me comprou, Ele me comprou, quando eu ainda estava debaixo do pecado, Ele me santificou. Aí diz o seguinte, ó. A lei é espiritual, mas quem vive na carne não consegue obedecê-la. Por isso é necessário nascer do Espírito. 3. Andar segundo o Espírito é cumprir a lei de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua, o Messias, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Yeshua, o Messias, nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma, na verdade enfraquecida pela carnalidade, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne pecaminosa, e por causa do pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito do Messias, esse tal não é dele. Comentário. Shaul mostra que quem anda na carne é inimigo de Deus, pois não se submete à sua lei. O Espírito Santo nos faz cumprir a justiça da lei e não anulá-la. Deus julgará a todos pela mesma lei, tanto judeus quanto gentios. Romanos 2, do 6 ao 16. Vejamos. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, 2 pontos, vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos que são contenciosos,
desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade. Iniquidade aqui é a transgressão da lei. Então o cara prefere obedecer à desobediência, à transgressão da lei, se opor a ela. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos, gregos e judeus, gentios e judeus, brasileiros e judeus, americanos e judeus, africanos, judeus, asiáticos e judeus, todos, certo? Todos. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que debaixo da lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por quê? Quando os gentios que não têm lei, ou seja, aqueles que não são judeus, todo o resto da humanidade, que não tem lei, fazem, ou seja, porque quando os gentios, toda a humanidade que não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Olha só, os quais mostram a obra, a prática da lei escrita em seus corações. O Espírito Santo faz isso, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, né? Acusando-se ou quer defendendo-se. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Yeshua, o Messias, segundo o meu evangelho. Então, segundo o evangelho de Paulo, que é o evangelho de Cristo, Deus julgará tanto judeus quanto gentios que têm o Espírito Santo, que os leva à prática da lei pela lei, pelas obras, certo? Comentário. Tanto judeus quanto gentios serão julgados pela mesma lei. Os que têm o Espírito demonstram a lei escrita em seus corações, exatamente como prometido na nova aliança. Vamos lá. A nova aliança, 5, confirma a lei no coração. Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahweh. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Comentário. A nova aliança não abole a lei, mas a inscreve dentro de nós. O Espírito faz o homem obedecer naturalmente por amor e não por imposição. Que coisa, né? Quem guarda os mandamentos é o verdadeiro santo. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. Lavam as suas vestes, depois mais para baixo eu corrigi. Na verdade, ela foi um acréscimo, é uma modificação. O correto é justamente o que está entre colchetes aqui, que guardam seus mandamentos. Então a leitura correta é bem-aventurados aqueles que lavam, não é bem-aventurados aqueles que lavam, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas mais para baixo eu corrijo, aí nós vamos ler novamente, certo? Comentário. Apocalipse identifica os santos como os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yeshua. Fé e obediência caminham juntas. 7. O fim da lei, ou o propósito, a finalidade da lei é o Messias, para a justiça a todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Porque o fim, em grego, telos, propósito, alvo, objetivo da lei é o Messias. Então, a prática da lei me leva, olha que interessante isso, a prática da lei me leva ao comportamento do Messias. Porque o Messias praticou a lei, obedeceu a lei. Como é que eu quero ser igual a ele sem praticar a lei, sem as obras da lei, sem obedecer os mandamentos? Se eu abolir os mandamentos, eu vou abolir aquilo que me leva à postura dele, que é o que garante a minha salvação. Então vamos lá.
Romanos 10, 4. Porque o fim, telos, não é o fim de término, é o fim de objetivo, propósito, alvo, meta. Tá certo? Porque a finalidade, o propósito da lei, a meta, o objetivo da lei é o Messias, para a justiça de todo aquele que crê. Yeshua é o objetivo da lei. Aquele que cumpre perfeitamente e nos ensina a vivê-la no Espírito, aquele que, vamos lá, Yeshua é o objetivo da lei. Aquele que a cumpre perfeitamente e nos ensina a vivê-la no Espírito. A fé verdadeira conduz à obediência. Aí ele vai citar aqui Tiago 2,17, vamos ler, e Romanos 1,5, né? Primeiro vamos para Romanos 1,5. Romanos 1,5. Vou colocar aqui, mudar minha imagenzinha aqui. Puxa, eu esqueci de trocá-la de lugar. Eu acho que na hora que eu estava lendo, eu acho que deve ter até ficado em cima, né? Poxa vida. Então vamos lá. Romanos 1,5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes e os gentios pelo seu nome. Vamos mudar esse videozinho aqui, vamos mudar ele de lugar. Poxa, irmãos, possivelmente na hora que eu estava lendo para vocês aí o debate, minha foto estava em cima da... Espero que vocês tenham prestado atenção para vocês entenderem. Mas vamos lá. Vou ficar mais atento aqui. Tiago 2,17. Bem conhecido, né? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Não é uma fé salvífica. Certo? Vamos lá. Conclusão 8. O pecado é a transgressão da lei. A lei é espiritual, mas só o que nasceu do Espírito pode cumpri-la. O que anda na carne é inimigo de Deus, não se sujeita à sua lei. Os judeus e gentios serão julgados pela mesma lei. A nova aliança grava a lei no coração, pelo Espírito. Os santos guardam os mandamentos e têm fé em Yeshua. O fim da lei é o Messias, o propósito da lei é o Messias. Não sua abolição, mas seu cumprimento em nós. Meu Deus, que maravilhoso isso. Versículos chaves, Gálatas 5, 16 ao 18. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça, ou milita, ou luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, debaixo no sentido de condenado por ela, tá? Comentário. Estar debaixo da lei significa ser condenado por ela. Olha só. Mas quem anda no Espírito cumpre naturalmente sua justiça e não vive sob condenação. Bom, embaixo eu fiz ajustes. Como eu disse para vocês, esses são os ajustes que eu fiz. Refazer o estudo da mesma forma, porque ficou excelente, só corrigindo Apocalipse 22:14, colocando apenas os que guardam os seus mandamentos, ao invés da modificação que lavam suas vestiduras. Acrescente a este estudo ainda a confirmação em Hebreus 8, porque repreende-os. Eu coloquei a passagem de Hebreus 8 e Hebreus 10, que trata do cumprimento da profecia de Jeremias, tá? Acho que é 31, 33, se eu não me engano. E ele vai trazer aqui para mim. Perfeito, Ellison. Ele trouxe exatamente o que foi explicado anteriormente, tá? Exatamente, sem acrescentar absolutamente nada. Ele só fez a modificação
como eu pedi, em referência à profecia de Jeremias. Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí embaixo ele vai colocar a confirmação da nova aliança em Hebreus. Hebreus 8, 8 ao 10. Porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, uma nova aliança, não segundo o concerto, a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração eu lhes serei por Deus, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Hebreus 10, 15, 18. Também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades ou transgressões da lei. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Comentário. Hebreus confirma a profecia de Jeremias. O Espírito Santo é quem grava a lei em nós. Assim, o perdão e a obediência andam juntos. A graça não anula a lei, mas a cumpre no coração regenerado. E aqui, aquela correção que eu pedi para Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados os que guardam os mandamentos, os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqui vai apenas se repetir o que nós colocamos. Aí eu fiz aqui, andar no Espírito é sinônimo de santidade e ser justificado. Então nós vamos nos aprofundar. Ele coloca, perfeito, Wellington, exatamente isso. Vamos confirmar e aprofundar essa afirmação com base nas Escrituras. Andar no Espírito é sinônimo de santidade e justificação. Abaixo segue uma explicação teológica e bíblica completa mostrando que andar no Espírito é ser santo e ser justificado. E ser justificado são aspectos diferentes da mesma realidade espiritual, a vida regenerada em Yeshua. Andar no Espírito, santidade e justificação. Vamos lá. Andar no Espírito, andar no Espírito é viver separado do pecado, santidade. Gálatas 5, 16 ao 18. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Comentário. Andar é viver guiado pela vontade de Deus. Quem anda no Espírito não pratica o pecado, isto é, não transgride a lei, e, portanto, vive em santidade. A santidade é a separação do pecado e consagração ao Eterno. 2. O Espírito é quem nos santifica. Romanos 15, 16. Porque para que eu seja ministro de Yeshua, o Messias, entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que a oferta dele seja agradável, sendo santificada pelo Espírito. Comentário. O Espírito Santo é o agente de santificação. Ele purifica o coração, convence do pecado e guia o crente à obediência da lei. Santificação é o resultado de andar no Espírito. A santidade é a condição para ver a Deus. Hebreus 12, 14. Comentário. A santidade não é opcional. Quem não anda no Espírito e, portanto, continua na carne, não verá a Deus, pois vive na inimizade contra a sua lei. Romanos 8, 7 e 8.
Andar no Espírito, 4. Andar no Espírito cumpre a justiça da lei. Isso é ser justificado. Romanos 8, do 1 ao 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua, o Messias, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Yeshua, o Messias, me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma, né, enfraquecida pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Comentário. A justificação não é apenas ser perdoado, mas também andar em justiça. O Espírito realiza em nós o cumprimento da lei, ou seja, a verdadeira justiça de Deus. Quem anda no Espírito é justificado porque não vive mais sob a condenação da lei, mas na obediência dela. Gálatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. Fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei, ou seja, o cara nunca será condenado. E os que são do Messias crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também. Se vivemos no Espírito, vivamos também. Vivamos também no Espírito. Andemos também no Espírito. Comentário. O fruto do Espírito é o resultado prático da santidade. Cada virtude é a expressão do caráter justo de Yeshua formado em nós. Andar no Espírito é, portanto, viver a santidade visível e ser reconhecido como justo diante de Deus e dos homens. O justo viverá da fé. Fé que se manifesta em obediência, Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, de uma fé sem a prática para uma fé na prática, tá? Tiago 2, 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Comentário. A verdadeira fé produz obras de justiça, ou seja, obediência à lei. Andar no Espírito é viver pela fé, que se torna ação justa. Isso é o que define o homem como justificado e santo. 7. Andar no Espírito é ser guiado à perfeição e santidade completa. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha só. E todo o vosso espírito, entendimento, alma, homem interior e corpo, esse invólucro, né? A matéria, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Yeshua, o Messias. E agora? Como que você tem que estar? No seu espírito, entendimento, na sua alma, o homem interior e no seu corpo, sua carne, plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Yeshua. Então Deus nos santifica em tudo, no espírito, nosso entendimento na alma, nosso homem interior e no corpo, a nossa carne, nosso homem exterior, sejam o quê? Plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Yeshua. Então você tem que conservar. Deus santifica e quem conserva é você. Comentário. A santidade é uma obra completa do Espírito. Ele transforma o interior, espírito e alma, e também o exterior, comportamento e obras, tornando o homem irrepreensível, ou seja, justificado e santo. Conclusão. 8. Andar no Espírito é o mesmo que viver em santidade. A santidade é o resultado da justificação operada pelo Espírito. O Espírito grava a lei no coração e faz o homem andar em justiça. O andar na carne é o oposto, é viver em pecado e transgressão da lei. Portanto, andar no Espírito é igual a ser santo, que é igual a ser justificado, é igual a cumprir a justiça da lei em Yeshua. E agora, meus amados? Aí ele trouxe o seguinte, olha. Resumo doutrinário, formulação da nossa fé. Condição espiritual, andar na carne. Resultado, transgressão da lei, pecado. Base bíblica, Romanos 8, 7 a 8. E também, ele não colocou aqui, mas tem 1 João, capítulo 3, versículo 4. Que o pecado é a transgressão da lei, certo?
Condição espiritual, andar no espírito. Resultado, cumprimento da lei, justiça. Romanos 8:4. Condição espiritual. Vamos lá. Ser santo, resultado, separado do pecado. Base bíblica, Hebreus 12:14. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Condição espiritual, ser justificado, resultado, declarado justo por viver no espírito. Base bíblica, Romanos 8:1 e Tiago 2:24. Condição espiritual, fruto do espírito, resultado, evidência da santidade. Base bíblica, Gálatas 5:22 a 25. Eu coloquei: pecar é sinônimo de viver na carne, ser injusto, transgredir a lei ou os mandamentos de Deus e pertencer ao diabo. Aí ele vai e me traz. Sim, Ellison, exatamente. Sua afirmação é totalmente coerente com o ensino das Escrituras. Sua afirmação é totalmente coerente com o ensino das Escrituras. Lembra aquilo que eu falei? Rompi mais um nível. Ele vai trazer mais profundidade. Se você não tem essa linha de raciocínio, você não consegue arrancar essas informações. A sua crença fica sempre no ensino superficial que é propagado aí no sistema religioso. O máximo é dar uma estreitada com base numa outra camada que já se encontra as igrejas mais rígidas, mas mesmo assim a perfeição, santidade, plenitude de Deus não é propagado por eles. Então nós estamos numa camada mais profunda devido a essa colocação aqui, esse questionamento do Espírito, certo? Sim, Ellison, exatamente. Sua afirmação é totalmente coerente com o ensino das Escrituras. A Bíblia define pecar como viver na carne, ser injusto, transgredir a lei de Deus e, consequentemente, pertencer ao diabo, porque o diabo é o primeiro transgressor da lei e o pai da desobediência, ou dos desobedientes, tá? Abaixo eu organizei um estudo completo e fundamentado, mostrando passo a passo, em todos os versículos, por extenso, com a própria Escritura, como a própria Escritura confirma essa verdade. Então vamos lá. Estudo. Pecar é viver na carne, ser injusto, transgredir a lei e pertencer ao diabo. 1. Pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Comentário. A definição bíblica do pecado é direta. Pecado, transgressão da lei de Deus. Logo, quem desobedece os mandamentos vive em pecado e se opõe à vontade de Deus. Lembrando que a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4:3, é a nossa santificação, tá? Quem peca é do diabo, 1 João 3:8-10. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a sua semente, que é a palavra de Deus, permanece nele e não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. 2 pontos. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Comentário. Quem vive em pecado mostra a sua filiação espiritual, pertence ao diabo. O verdadeiro filho de Deus abandona o pecado e anda na justiça, isto é, na obediência à lei e ao Espírito. Meu Deus do céu. 3. Viver na carne é o mesmo que viver no pecado. Romanos 8, 5-8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Comentário. Viver na carne é viver em inimizade contra Deus, recusando-se a obedecer à sua lei. O homem carnal transgride naturalmente os mandamentos e por isso vive em pecado. Quem anda na carne anda no domínio do diabo. Efésios 2, 2. 4. Viver no Espírito. Primeiro vamos ler esse Efésios 2, 2, tá? É interessante vocês saberem. Efésios 2, 2. Eu passo batido, mas falei, não, melhor dar uma recordadinha aí. Os irmãos que acompanham sabem que a gente cita isso aqui direto. Então vamos lá. Efésios 2.
Deixa eu ver como é que tá aqui, se não tá cobrindo, não. Olha só. Leu 1 e 2, tá? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós ressuscitamos espiritualmente. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, né, mortos espiritualmente, segundo o curso deste mundo, no mesmo destino de condenação deste mundo, segundo ou de acordo com o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Desobediência ao quê? À lei de Deus. Por isso, tem a referência aqui, ofensa e pecado no versículo 1. Certo? Vamos lá. 4. Viver no Espírito é o contrário de pecar. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, viver no Espírito é o contrário de pecar. Certo? Comentário: o Espírito Santo livra o homem da prática do pecado. Andar no Espírito é o mesmo que andar em santidade e justiça. É a vida oposta à carne e ao diabo. 5. O pecador é injusto, mas o justo guarda a lei. 1 João 3,7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Salmos 119, 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então, quem pratica a justiça está praticando o quê? Os mandamentos, a palavra de Deus. Comentário: a Bíblia identifica a justiça com os mandamentos de Deus. Logo, ser justo é obedecer à lei. O que transgride a lei é injusto e, portanto, pecador. Vou ler isso aqui de novo. 1 João 3,7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Salmo 119, 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Comentário: a Bíblia identifica a justiça com os mandamentos de Deus. Logo, ser justo é obedecer à lei. O que transgride a lei é injusto e, portanto, pecador. 6. O pecador serve ao pecado e é escravo do diabo. João 8, 34 ao 36 e 44. Vamos lá. Respondeu-lhes Yeshua, em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Aí ele deu um espacinho aqui. 44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é o quê? Mentiroso e pai da mentira. Veja bem, quem é a mentira aqui? Vós tendes por pai o diabo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, quem é a mentira? Quem é a mentira, irmãos? A mentira não diz respeito à doutrina, mas aos filhos do diabo. Os filhos do diabo são uma mentira, são um engano, são uma farsa. Entenderam? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ou seja, os ensinos dele, fala do que lhe é próprio. Por quê? Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Se ele disse àqueles judeus que eles tinham por pai o diabo, e aqui está dizendo que
ele é mentiroso e pai da mentira, então a doutrina dele é um engano e ela serve para o quê? Para manter, para sustentar os seus filhos, ou seja, a mentira. Aqueles que são uma farsa. Pegaram? Vai, continua pregando aí que não precisa praticar os mandamentos, a lei de Deus. O pecador é escravo do pecado e está sob domínio espiritual do diabo. Somente Yeshua liberta da escravidão do pecado e conduz à liberdade da obediência, à verdadeira santidade. Quem vive na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, 13 e 14. Porque se viver segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Comentário. Aqueles que permanecem na carne, isto é, no pecado, caminham para a morte espiritual. Os filhos de Deus mortificam o pecado e vivem no Espírito, praticando a justiça. 8. Os mandamentos distinguem os santos dos pecadores. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Então, quem são os santos? Os que guardam os mandamentos e a fé em Yeshua. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Comentário. Os santos são os que guardam os mandamentos e têm fé em Yeshua. Quem guarda os mandamentos é descrito como um justo, quem não guarda os mandamentos é descrito como injusto e impuro. Apocalipse 22, 14. Vamos lá? Apocalipse 22, 14. Vejamos. É o que nós acabamos de ler, né? Bem-aventurados aqueles que, aqui está escrito, lavam as suas vestiduras, que é o que eu falei para vocês, que é aquela correção, porque eles trazem a deturpação. Então, o correto, aliás, é 22:15, tá? Ali eu estava lendo a parte deturpada, mas está aqui, ó. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira, ou seja, os transgressores dos mandamentos de Deus. Vamos lá. 9. Conclusão. Vamos concluindo aqui. Portanto, os pecadores transgridem a lei e são excluídos da presença de Deus. Conclusão. Conceito, descrição bíblica e resultado espiritual. Pecar, transgredir a lei de Deus. Resultado, separação de Deus. Conceito, viver na carne. Descrição, ser inimigo da lei e praticar o pecado. Resultado, morte espiritual. Conceito, ser injusto. Descrição bíblica, desobedecer aos mandamentos. Resultado, condenação. Conceito, pertencer ao diabo. Descrição, praticar o pecado e andar na carne. Resultado, escravidão e perdição. Conceito, viver no espírito. Descrição bíblica, obedecer a Deus e praticar a justiça. Resultado, santificação e justificação. Resumo. Pecar é viver na carne. É transgredir a lei de Deus. É agir injustamente. E, portanto, pertencer ao diabo. Mas quem anda no Espírito é livre do pecado. Cumpre a justiça da lei e é santo, justificado e filho de Deus. Romanos 6, 22 a 23. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna por Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Síntese. Pecar, transgredir, injustiça, carne, diabo. Obedecer, justiça, espírito, santidade, Deus.
Depois eu vou dar continuidade aí com uma nova pregação para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Já tá tarde, agora é 00:35, tô com muito sono. Aí você acaba perdendo um pouco do foco. Até a próxima, amados. Que Deus abençoe vocês aí. Shalom.